Durante uma transmissão ao vivo no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, o deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, respondeu com impressionante firmeza a uma série de perguntas provocativas, deixando a apresentadora visivelmente sem palavras e sem saber como reagir. A tensão entre ambos se tornou palpável e a abordagem direta e assertiva de Nicolas contrastou com o tom mais leve e descontraído que Ana Maria costuma adotar em suas entrevistas. O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, tornando-se um dos maiores assuntos do dia e gerando desconforto nos bastidores da Globo. A reação nas plataformas digitais foi intensa, com milhares de comentários e discussões sobre o embate enquanto a emissora tentava administrar a situação. Esse momento se destacou não apenas pela força das respostas de Nicolas, mas também pela forma como ele conseguiu reverter a dinâmica da entrevista e virar o jogo a seu favor, chamando a atenção do público em uma verdadeira troca de argumentos, ao vivo. A manhã estava clara e ensolarada nos estúdios da TV Globo, enquanto a produção ajustava os últimos detalhes para a transmissão de mais um episódio do tradicional Mais Você. A equipe parecia tranquila, ajustando câmeras, microfones e os utensílios para a parte culinária do programa, que sempre encantava o público com suas receitas simples e acolhedoras. No entanto, nos bastidores, uma tensão crescente permeava o ar. A calmaria visível no palco contrastava com o clima de apreensão nos bastidores, onde os profissionais estavam cientes de que aquele episódio seria diferente dos outros. O programa, usualmente marcado por seu tom leve, entrevistas amigáveis e o toque de descontração de Ana Maria Braga, receberia um convidado polêmico, Nicolas Ferreira, um deputado federal de Minas Gerais e uma figura influente da direita brasileira. A decisão de tê-lo no programa não foi apenas uma escolha de pauta, mas uma estratégia cuidadosamente planejada para gerar discussões acaloradas, considerando o cenário polarizado da política brasileira. Assim, o ambiente estava carregado de expectativas, já que todos sabiam que, ao contrário dos convidados habituais, esse episódio poderia tomar rumos inesperados. O convidado da vez era Nicolas Ferreira, um dos nomes mais influentes da política de direita no Brasil. Sua presença no programa Mais Você não foi uma escolha aleatória. Em um cenário de crescente polarização política no país, a decisão de convidá-lo estava carregada de um propósito claro: gerar um debate acalorado e explorar as divergências ideológicas. Ana Maria Braga, uma defensora notável do governo Lula, sabia que a oportunidade de entrevistar Ferreira seria crucial para levantar questões pertinentes sobre o cenário político atual. A ideia era questioná-lo sobre as propostas e posicionamentos da direita, especialmente sobre as críticas que a esquerda frequentemente faz ao conservadorismo. O convite visava, portanto, provocar um confronto ideológico, onde a apresentadora pudesse desafiar as ideias de Nicolas, expondo o que ela percebia como falhas e limitações nas pautas defendidas pelos setores mais conservadores da política nacional. A tensão no ar era palpável e a expectativa para o embate crescia a cada minuto. Com a música de abertura do programa Mais Você tocando, a cena se desenrolava como de costume. Ana Maria Braga, com seu sorriso cativante e carisma inconfundível, apareceu diante das câmeras, cumprimentando seu público com a energia que a caracteriza. Ao seu lado, Louro José, o eterno parceiro de piadas e descontração, fez seu comentário matinal habitual, criando uma atmosfera leve e familiar. O ambiente parecia, à primeira vista, ser o de sempre, com uma energia positiva e uma promessa de entretenimento descontraído. Contudo, o que se desenrolaria dali em diante estava longe de ser uma conversa comum. Quando a produção anunciou a entrada do convidado,
A tensão nos bastidores já era perceptível. Nicolas Ferreira, deputado federal e figura proeminente da direita brasileira, fez sua entrada no estúdio com passos firmes e uma postura que transmitia confiança. Sua expressão era serena, quase impassível, mas seus olhos refletiam a preparação para o que estava por vir. Ele vestia um terno azul bem alinhado, cuja elegância contrastava com o clima mais informal do programa. Ao cumprimentar Ana Maria, com educação, sua postura reafirmava o fato de que ele sabia exatamente o tipo de ambiente que estava prestes a enfrentar. Sentando-se à mesa com a apresentadora, Nicolas sabia que a entrevista não seria uma tarefa simples. A famosa postura amigável e descontraída de Ana Maria estava longe de ser um reflexo do que ela realmente esperava dele. Ao contrário, estava claro que ela se preparara para usar aquele espaço para desafiar suas convicções políticas, tentar desestabilizá-lo e possivelmente expô-lo ao vivo diante da audiência. No entanto, ele estava pronto para resistir às provocações e responder com a mesma firmeza com que entrara no estúdio. O confronto que se iniciaria ali estava longe de ser uma simples entrevista. Ele sabia que seria um embate de ideias, onde cada resposta e gesto seriam analisados com atenção tanto pelos telespectadores quanto pela produção do programa. Sem perder tempo, Ana Maria Braga iniciou a entrevista com uma pergunta provocativa, visando desafiar as ideias de Nicolas Ferreira. Com um olhar curioso, ela disse: "Deputado, você é muito jovem, mas suas ideias parecem vir de décadas passadas. O Brasil precisa avançar e muitos afirmam que seu discurso conservador é um obstáculo para esse progresso. O que o senhor tem a dizer sobre isso?" Nicolas, com um sorriso sereno e uma postura calma, respondeu prontamente: "Avançar não significa abandonar nossos princípios ou desrespeitar nossa história. Para mim, avançar é garantir mais liberdade, mais segurança e mais respeito às nossas tradições. Se avançar é desconstruir valores fundamentais e impor ideologias externas, então prefiro seguir firme nos princípios que fizeram do Brasil um grande país." Sua resposta direta e cheia de convicção parecia não agradar totalmente à apresentadora. Ana Maria, conhecida por seu estilo de entrevista mais leve e amigável, não parecia disposta a ceder. Ela se preparou rapidamente para continuar o embate e, sem hesitar, já tinha a próxima pergunta pronta. Seu olhar era incisivo e a tensão começava a se intensificar no ar. Estava claro que, mesmo diante de um tema controverso, Nicolas estava disposto a se defender com argumentos sólidos. Quando entrou no estúdio, seu comportamento já demonstrava o que estava por vir. Com passos firmes e uma expressão serena, ele se dirigiu até a mesa com confiança. Vestindo um terno azul impecável, cumprimentou Ana Maria educadamente e se sentou, ciente de que a entrevista não seria um confronto fácil, mas se preparando para enfrentar qualquer provocação com uma postura firme e argumentos bem elaborados. Com a tensão entre eles crescendo, Ana Maria Braga decidiu partir para um ataque mais direto. Ela fez uma crítica contundente, afirmando que o Brasil havia vivido tempos extremamente difíceis nos últimos anos, particularmente em virtude do governo anterior. Segundo a apresentadora, a direita, representada por Nicolas Ferreira, estava dificultando o processo de reconstrução do país. Ela questionou com um tom desafiador: "Como o senhor justifica isso?" Nicolas, por sua vez, manteve sua postura inabalável e respondeu com firmeza e clareza, sem se deixar abalar pela provocação. O governo anterior entregou o Brasil com inflação controlada, um programa de Auxílio Brasil robusto e reformas importantes para o país. Já nos primeiros meses do governo Lula, vimos ataques diretos ao agronegócio, um aumento de impostos e uma inflação crescente, o que tem prejudicado a população. Então, eu questiono, isso é realmente uma reconstrução?
A resposta rápida e bem estruturada de Nicholas pegou Ana de surpresa, que tentava assimilar a argumentação e encontrar uma maneira de retomar o controle da entrevista. Ela não escondeu sua reação de surpresa, mas não se deu por vencida. Tentou mudar o foco da conversa, abordando outro tema polêmico. Desta vez, ela questionou sobre as acusações contra o ex-presidente Lula, incluindo alegações de ameaças à democracia e a disseminação de fake news. Ana Maria, visivelmente buscando um ponto de vulnerabilidade, indagou: "O senhor defende o comportamento do ex-presidente, que foi acusado de propagação de fake news e até de ameaçar a democracia?" Nicholas não hesitou em responder, mantendo sua postura firme e convicta. Quem ameaçou a democracia foi quem soltou um condenado para colocá-lo de volta ao poder, disse, olhando diretamente para Ana Maria. Quem censura adversários e jornalistas não somos nós. Eu defendo a liberdade, e a verdadeira ameaça à democracia está naqueles que buscam silenciar a oposição e a livre manifestação de ideias. Suas palavras foram acompanhadas de um olhar determinado, sem sinais de vacilo. Ana Maria, visivelmente surpresa, fez uma pausa para processar a resposta. O ambiente no estúdio, que antes era marcado pelo clima descontraído, agora se tornava tenso. O som da respiração parecia ecoar no ar. A produção acompanhava atentamente cada detalhe da conversa, ciente de que o rumo da entrevista havia mudado completamente. Louro José, sempre irreverente e pronto para fazer comentários bem-humorados, agora estava em silêncio, observando com um semblante sério. O que deveria ser uma interação amigável se transformava em um confronto ao vivo, com Nicholas demonstrando confiança e segurança em suas opiniões. Ana Maria, por sua vez, tentava recuperar o controle da entrevista, mas a cada nova resposta de Nicholas, ficava mais claro que ele estava preparado para enfrentar qualquer provocação. A tensão no estúdio era palpável, e os telespectadores que acompanhavam a transmissão ao vivo não conseguiam desviar os olhos de um embate tão inesperado. A troca de palavras entre eles havia se tornado o centro das atenções nas redes sociais, com internautas comentando a postura de ambos e a imagem de Louro José, que estava mudo, se tornando um símbolo do desconforto no programa. Ana Maria prosseguiu com a entrevista, tentando manter a linha de questionamento. Ela trouxe à tona a popularidade do presidente Lula, destacando o aumento de sua aprovação entre os brasileiros e a imagem positiva que o país teria adquirido no cenário internacional durante o governo petista. A apresentadora afirmou que, apesar das dificuldades internas, o Brasil estava sendo bem visto lá fora, principalmente em fóruns internacionais. Para ela, isso representava uma forma de respeito à nação e uma recuperação da imagem do país após os governos anteriores. No entanto, Nicholas Ferreira não se deixou abalar. Com a mesma postura firme, ele rebateu. "Respeitado por quem?" questionou com um olhar incisivo. "Respeitado pela ONU? Pela esquerda? O que estamos vendo hoje é um discurso ideológico que tenta maquiar a realidade. Enquanto Lula viaja e faz discursos vazios, o povo brasileiro, lá na ponta, vê a inflação subindo de novo, o preço dos alimentos disparando e pequenos empresários sendo sufocados pela burocracia. A realidade nas ruas é bem diferente do que tentam pintar na televisão." O tom da conversa, antes mais leve, agora estava cada vez mais pesado, com um confronto direto entre os dois. Ana Maria começou a perceber que suas perguntas, longe de desestabilizar o deputado, estavam apenas fortalecendo sua posição. Ele estava respondendo com dados, argumentos sólidos e uma postura inabalável, algo que parecia surpreender a apresentadora. O confronto não se limitava apenas ao conteúdo político, mas também se tratava de uma batalha de resistência verbal,
onde Nicolas mantinha o controle emocional e desafiava as narrativas que estavam sendo impostas por Ana Maria. Cada nova tentativa de ataque dela era respondida com precisão, e o clima de tensão só aumentava no estúdio. Nos bastidores, a produção do programa começou a se preocupar com o rumo inesperado da entrevista. O que deveria ser um bate-papo leve, como é característico do Mais Você, estava rapidamente se transformando em um verdadeiro confronto ao vivo, com um embate direto entre Ana Maria Braga e o deputado Nicolas Ferreira. A tensão no estúdio estava palpável, e a cada nova resposta de Nicolas, a apresentadora parecia mais desconfortável e sem palavras. Essa troca intensa de provocações e respostas firmes não passou despercebida pelos espectadores, que começaram a comentar e compartilhar o que viam nas redes sociais. Os cortes da entrevista, que capturavam os momentos mais tensos, começaram a circular de forma viral, especialmente no Twitter. Frases como "Nicolas Ferreira humilha Ana Maria Braga" e "A Globo não esperava por essa" tomaram conta da plataforma, rapidamente se tornando tópicos entre os assuntos mais comentados. Internautas de diferentes lados do espectro político começaram a se engajar na discussão, compartilhando suas opiniões sobre o embate e gerando um debate acalorado. O nome de Nicolas Ferreira, que já era conhecido por sua postura controversa, se tornou um dos tópicos mais comentados do momento. Enquanto isso, o nome de Ana Maria Braga também foi citado, com muitos comentando sobre a postura da apresentadora durante a entrevista. O episódio, que deveria ser uma simples conversa matinal, acabou gerando uma repercussão enorme, revelando a polarização do momento político brasileiro e colocando a Globo em uma posição desconfortável, sem saber exatamente como reverter a situação. Sentindo que a entrevista estava fugindo de seu controle, Ana Maria Braga fez uma última tentativa para reposicionar a conversa. Ela questionou Nicolas Ferreira sobre os limites da liberdade de expressão, perguntando se ele acreditava que seria possível permitir discursos de ódio dentro de um contexto democrático. A apresentadora também aproveitou a oportunidade para destacar as publicações do ex-presidente Lula, que foram removidas por alegações de espalhamento de informações falsas, e perguntou se o deputado acreditava que essa situação não exigia uma resposta ou até uma responsabilização por parte do ex-presidente. Nicolas, porém, não se deixou abalar. Com uma postura firme, ele respondeu de maneira clara, sem hesitar: liberdade de expressão é um direito fundamental. Não se trata de defender discursos de ódio, mas de garantir que todos tenham o direito de expressar suas opiniões sem medo de censura. O que está em jogo hoje é a liberdade de falar a verdade, e não concordo com a ideia de usar o poder para silenciar aqueles que pensam diferente. Ele continuou, lembrando que a censura no Brasil não vinha da direita, mas de ações do governo que, em sua visão, ameaçavam a democracia. Apesar de seu argumento robusto, Ana Maria não pareceu satisfeita e tentou insistir com outros exemplos. Mas o clima na sala já estava claro. A entrevista havia tomado um rumo imprevisível e de confronto direto. Ana Maria, acostumada a dominar entrevistas mais leves e amigáveis, percebeu que esse confronto não seria fácil de reverter. A cada pergunta provocativa, Nicolas respondia com argumentos bem fundamentados e uma postura que desestabilizava suas tentativas de desqualificá-lo. Ao final, a sensação foi de que, em termos de postura e conteúdo, o deputado Ferreira havia se mostrado mais preparado para o embate. A tentativa da apresentadora de dominar o cenário não conseguiu disfarçar o fato de que, naquele momento, o deputado não estava apenas se defendendo, mas dando uma verdadeira aula de argumentos e resistência às provocações.